Eu acho que vocês já recortaram todo o dinheiro e estão se achando os ricões agora, não é? Então, o que a gente vai fazer? Bom, vou passar uma atividade oral e vocês vão pegar o dinheirinho e vão representar para mim aí de casa a quantidade que eu estou falando. Bom, gente, antes de fazer isso, eu quero explicar para vocês que o nome desses papeizinhos aqui, como vocês já sabem, nota de 100, nota de 5, nota de 10, nota de 20, nota de 50, todas elas se chamam cédulas. São as cédulas e são as moedas, certo? Todas as duas quantidades, quanto a cédula e a moeda, representam o nosso dinheiro brasileiro, certo? Em outros lugares, como nos Estados Unidos, eles utilizam o dólar, só que aqui no Brasil é o real, certo? Então vamos lá. Bom, gente, é muito importante a gente saber sobre as quantidades de dinheiro, quanto dinheiro a gente deve utilizar, quanto dinheiro a gente tem que pegar para poder pagar, quanto dinheiro a gente tem que saber investir, essas coisas, tudo nessa base, certo? E é daí que já nascem os grandes investidores, quem sabe mexer com esse tipo de finanças, se sabe muito bem. Então a gente vai aprender agora, certo? Vamos lá. Representem para mim a quantia de R$ 250. Já fizeram? Pronto. Gente, dependendo da quantia, a gente utiliza muitas cédulas ou poucas cédulas, certo? Eu pedi a quantia de R$ 250. Quem já pegou a quantia deve estar com ela na mão, não é? Vocês pegaram essa quantia, 250? Ó, uma de 100, duas de 100 e uma de 50. Vocês pegaram assim? Sim ou não? Quem pegou, diga sim. Pronto. Não existe só essa forma da gente demonstrar R$ 250. Como eu peguei outra forma aqui, ó. Eu coloquei o quê? Coloquei uma cédula de 100, 100, duas de 50, que representam 100, R$ 200. 100 mais 100, 200. 220, ó, R$ 20, 220, 220 mais 10, 230, 240, R$ 245, R$ 250, certo? Então, para a gente saber mexer com dinheiro, a gente tem que saber que existem várias formas de indicar quantidades. Você não precisa só ter as notas de 100 e de 50 para demonstrar os R$ 250. Você pode demonstrar isso tanto com moedas quanto com cédulas, sejam elas de 100, 50, 10, 20, 5 ou 2. Certo, gente? Certo, né? Bom, agora eu quero demonstrar para vocês e mostrar as cédulas que nós temos no nosso sistema monetário. As cédulas que nós temos é a de 100, qual mais? A de 50, a de 20, a de 10, a de 5 e a de 2. Essas são as únicas cédulas em dinheiro, papel,
certo? Que a gente tem o 100, ó, o 50, o 20, o 10, o 5 e o 2. Bom, gente, no livro de vocês tem uma atividade que a gente também precisa recortar o dinheiro. Mas por que eu mandei essa folhinha para casa para vocês poderem recortar o dinheiro em casa? Tanto para vocês recortarem, porque é sempre bom a gente utilizar as mãozinhas para algumas coisas, não é? Quanto quando a gente chegar no colégio, a gente vai ter que reutilizar isso em outra atividade. Então, é melhor eu passando para vocês para casa, certo? Esse dinheirinho que a gente também vai utilizar de outras vezes e na escola a gente recortar o do livro, certo? Então, esse dinheirinho aqui que a gente tá aqui é para casa, certo? Continuando. Agora, eu quero que vocês representem para mim a quantia de R$325. Vamos aí, 20 segundinhos. R$325, rapidinho. 325. R$325. Pronto? Quem foi que já representou? Acho que todo mundo já, não é? 325. Como foi que vocês colocaram? Eu coloquei assim, ó. Uma de 100, duas de 100, 3 de 100. 300. Uma de 20. Cadê a de 20? 325. Tá aqui. R$325, certo, gente? 3 de 100, 300. Uma de 20, 320. E uma de 5, 325. Também não tem só essa forma de demonstrar R$325. Mas eu coloquei nessa forma porque é a forma mais fácil, certo, gente? A gente também pode contar a quantidade de cédulas que a gente utiliza para fazer determinada quantia. Por exemplo, aqui no 325, foi quantas? Foi quantas de 100? 3 de 100. Foi quantas de 20? Uma de 20. Foi quantas de 5? Uma de 5. Então, formou o número 325, não foi? Ótimo. Agora, o que é que a gente vai fazer com o nosso dinheirinho? A gente vai deixar ele um pouquinho de lado, certo? E agora a gente vai utilizar as moedas. Quem foi que já recortou as moedas? Quem foi que já recortou? Vamos lá continuar com as moedas. Pronto, gente? Ó, colocar as moedas aqui em cima para vocês verem junto comigo, certo? Eu acho que vocês sabem quem representa cada moeda, não é? Por exemplo, 25 centavos, qual é o 25 centavos? Esse, não é? 25.
Quem é agora o R$1? R$1. Quem é agora os 50 centavos? 50 centavos, não é? 10 centavos, 1 centavo, 5 centavos, disso tudo você já sabe. Bom, gente, assim como nas cédulas, a gente também pode representar o dinheiro em moedas. Por exemplo, quero R$3,25 de moedas. Uma de R$1, duas de R$1, três de R$1. 3,25. 25 centavos, certo? Então, como vocês já sabem, eu não tenho que usar só essas moedas. Eu posso trocar todas, embaralhar todas e posso formar a mesma quantia. Tanto eu posso utilizar 3 de R$1 e uma de 25 para formar 3,25, como eu posso utilizar 6 de 50. 50 mais 50, R$1. 50 mais 50, R$1. 50 mais 50, R$1. E assim formam R$3, certo? 25, como é que eu posso fazer? Eu posso colocar duas moedinhas de 10, 20 e uma moedinha de 5, 25, certo? Vamos lá formar. 3,25. 6 moedinhas de 50 centavos. 3, 4, 5. Outra moedinha de 50 centavos. Vamos ver se tem. Eu acho que só tem 5. Achei. 6. 6 moedinhas de 50 centavos. E agora 25. Duas moedinhas de 10 centavos. Uma, duas. E uma moedinha de 5 centavos. Pronto. 3,25. A mesma forma, só que com moedas diferentes e com moedas a mais. Certo, gente? Então, essa é a riqueza do sistema monetário e da representação do dinheiro. Porque a gente não precisa representar o dinheiro só de um jeito. A gente pode representar ele de várias maneiras. Certo? Vamos lá. Página 66 do livro de vocês de matemática. Diz assim: estas são algumas das moedas utilizadas atualmente no Brasil. Vamos ver. A moeda de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Quantas moedas de 1 centavo Alice precisa para trocar por uma de 10 centavos? Eu tenho uma moeda de 1 centavo. Quantas moedas eu preciso de 1 centavo para formar 10 centavos? Eu preciso de 10 moedas de 1 centavo para formar 10 centavos. É só a gente prestar atenção e se você não souber, você utiliza esse material aqui, ó, que tem o centavo. Certo, gente? Vamos lá. Próximo. Alice tem uma moeda de 10 centavos. De quantas moedas de 1 centavo ela precisa para completar 14 centavos? Quantas moedas Alice precisa para completar 14 centavos? Quantas moedas de 1 centavo? Ela já tem 10 centavos.
Cadê o 10 centavos aqui? Pronto, ela tem uma moeda de 10 centavos. Ela precisa de 14 centavos. Quantas moedas de 1 centavo ainda faltam para ela completar 14 centavos? Sendo que ela tem 10 centavos. 10. Para chegar em 14, falta quantas de 1 centavo? Faltam 4, isso. 1, 2, 3, 4. Faltam 4 moedinhas de 1 centavo para ela completar 14 centavos. Segunda questão, vamos lá. Veja como compor 29 centavos com o menor número possível de moedas de 1 e de 10 centavos, certo? Agora é a sua vez de compor quantias com o menor número possível de moedas de 1 e 10 centavos, completando a tabela. Como a gente pode observar ao lado, tem quantas moedinhas aqui? Quantas moedas ao todo tem? Aqui do lado da segunda questão. Vamos lá contar. Uma moeda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 moedas. 2 de 10 centavos, que formam quanto? 20 centavos. E quantas de 1 centavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 1 centavo. Então, formam 2 de 10, 20, com mais 9 centavos. 29, certo? Com 29 centavos, a gente pode fazer o quê? Acho que comprar um bombom, eu acho. E várias outras, certo? Pequenininhas. Pronto. Porque ele representou 29 centavos com moedas minúsculas. As menores que a gente tem no nosso sistema monetário. Então, agora é a nossa vez da gente representar dentro deste quadro, certo? Os nossos centavinhos. A quantia em centavos. 29. Quantas moedas de 10 centavos a gente pode colocar no 29? Quantas moedas tem? Quantas moedas cabem no número 29? Quantas moedas de 10? Ó, eu tenho 10 centavos e eu tenho 10 centavos. Quantos centavos formam? Formam 20 centavos. Se eu acrescentar mais uma moeda, formam 30 centavos. E 30 centavos é maior ou é menor do que 29? É maior, não é? E se é maior, o que é que eu faço? Eu retiro 10 centavos. Então, quantas moedas eu preciso para formar 29 centavos? Quantas moedas de 10 centavos? 2 moedas. 2 moedas. Coloquem aí 29 centavos. 2 moedas. Quantas moedas de 1 centavo? A gente forma 29 centavos. Ó, eu já tenho 2 moedinhas de 10 centavos. 20. Para chegar em 29, quantas moedas de 1 centavo eu preciso? Nove moedas. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que só tem 7. 7. Isso, vamos fingir que é 9, certo? Pronto, eu preciso de 2 moedas de 10 centavos, 20 centavos e 9 moedinhas de 1 centavo. Continuando. Forma decomposta, ou seja, não é os 29. Você vai colocar quanto? 20 centavos, 2 de 10 é quanto? 2 de 10 é 20. E 9 de 1 centavo é igual a 9. Então, são 20 centavos mais 9 centavos. Isso.
lá. Eu vou responder com vocês só mais um. Depois vocês vão fazer sozinhos, certo? 30 centavos agora. Quantas moedas de 10 centavos a gente precisa para formar 30 centavos? 1, 2 moedas, 3 moedas. 3 moedas de 10 centavos. 10, 20, 30. Certo? Então, são 3 moedas. 3. Quantas moedas de 1 centavo a gente precisa? A gente precisa de alguma moeda de 1 centavo para os 30? Sim ou não? Não, a gente não precisa, porque os 30, ó, ele já é certinho, certo? Ó, 10, 20, 30. Não precisa de nenhuma moeda de 1 centavo, porque ele não é quebradinho, certo? Então, 0. Nada. Agora, quem já colocou 0, vai colocar na forma decomposta, ou seja, vai pegar um número e juntar com outro, do jeito que a gente fez na alternativa anterior. 30 centavos, ou seja, 3 de 10 centavos, 30, mais quantos outros centavos? Mais 0. Ou seja, você vai somar o que você colocou. Você vai somar o 3 e o 0. 30 centavos mais 0 centavos é igual a 30 centavos. Isso. Vamos lá. Agora são vocês que vão dizer a resposta, certo? Quantia de centavos, 35. Quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar 35 centavos? Quantas moedas de 10 centavos? 35. Página 66. Utilizem as moedinhas que vocês recortaram para poder responder as questõezinhas, certo? Pronto? Acho que já deve ter colocado, né? Próximo. Quantas moedas de 1 centavo vocês precisam para formar 35 centavos? Vocês já colocaram as de 10, agora vocês vão colocar as de 1 centavo. Quantas moedinhas? Pronto? Já deve ter descoberto, né, a resposta. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora? Vou explicar para vocês. 35. Quantas moedas de 10 centavos a gente tem que utilizar? Bom, gente, a gente tem que contar a quantia inteira. Por exemplo, o primeiro número qual é? É 20, é 30, é 2, é 3, é 4. Dependendo do primeiro número, a gente vai colocar o número de moedas de 10 centavos, certo? Por exemplo, o primeiro número do 35 é 3. Então, a gente vai colocar 3 moedinhas de 10 centavos. 10, 20, 30. 35 centavos. Nós utilizamos 3 moedinhas de 10 centavos. E quantas moedinhas de 1 centavo? Nós já temos 30. 30 para chegar em 35, faltam 5 moedinhas de 1 centavo. Então, 3 moedinhas de 10 e 5 moedinhas de 1 centavo formam 35 centavos. Agora vocês vão decompor, ou seja, somar o 30 de 30 centavos
com mais 5 centavos. Somem aí. 30 mais 5, quanto é? 35. Isso. Próximo, número 47. Número 47. Quantas moedas de 10 centavos? Respondam aí pra mim. Quantas moedas de 10 formam 47? Preste atenção no primeiro número. Utilizem as moedas, se vocês acharem mais fácil. 47. Quantas moedas de 10? Anotem a resposta. Quantas moedas de 1 centavo agora? 7 moedas de 1 centavo, não é? Quarenta. Por que 40? 47. 4. Então, são 4 de 10 centavos. 10, 20, 30, 40. 40. 4 de 10. 47. 40 para chegar em 47. 7 moedinhas de 1 centavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Agora a gente substitui. 40 centavos mais 7 centavos. Quanto é que dá? Pronto. Terceira questão. Você sabe o nome de cada lado de uma moeda? Sim ou não? Existe o lado da frente e o lado de trás, certo? Por exemplo, aqui não dá pra gente ver porque, ó, 1 centavo, certo? Se vocês puderem observar bem direitinho, deixa eu colocar aqui mais perto da câmera. 1 centavo. Não dá pra observar direito. Mas existe o lado da frente e o lado de trás, certo? Troque ideias com seus colegas de classe. Você sabe o nome de cada lado de uma moeda? Qual é o lado da frente e o lado de trás? Quem é que fica na frente? E atrás? Cara ou coroa? Não sei se vocês já tiveram essa brincadeira. Quando pega a moeda e joga pro alto, se der cara, um venceu. Se der coroa, o outro venceu. Certo? Vocês já se perguntaram por que dessa brincadeira se chama cara ou coroa? Porque são os dois lados da moeda, a frente e atrás. Certo? De que lado aparece o valor na moeda? De que lado? Da cara, isso, na cara que tem o valor da moeda. Bom, gente, por aqui pelo livro a gente já terminou. Agora a gente vai fazer eu vou dar uma pequena explicação sobre a atividade de casa que eu quero que vocês façam. Se puderem responder agora, quando terminarem essa atividade do livro, com outra atividade de classe, vocês podem responder. Então, a atividade de hoje vai ser da página, vai ser da folha, tem ó, 19, data 19 do 5 do 20, certo? De matemática. A primeira questão diz assim:
Utilize o dinheiro que você recortou para responder às atividades abaixo. Então, vocês vão ter muita arte, certo? Utilizando muitas mãozinhas de vocês, para vocês não utilizarem o dinheiro, porque é o principal causador também do coronavírus. Vocês vão utilizar esse dinheirinho de papel, certo? Que vocês recortaram em casa e que vai servir muito para ajudar vocês nessas questões. Com o dinheiro na mão, forme a quantia de R$ 87. Agora você vai dizer quais notas você utilizou e quantas notas utilizou de cada cédula. Por exemplo, uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5 e uma nota de R$ 2. Gente, como eu falei para vocês, existem várias formas de explicar uma quantidade, de fazer determinada quantia. Aqui está pedindo o quê? R$ 87. Pedindo uma nota de 50. Vamos lá. Deixa eu colocar uma nota de 50. Cadê a nota de 50? Uma nota de 50, o que mais? Uma nota de 20. Uma nota de R$ 10. Uma nota de 5, uma nota de 2. Vamos ver se formou R$ 87. 50, 50 mais 20, 50, 60, 70, 70, 70 mais 10, 80, 80 mais 5, 85, 85 mais 2, 87. Então, está correta. Vocês vão seguir esse exemplo com o dinheirinho que vocês recortaram, certo? E terminar de fazer as outras questões. Como sabemos, existem várias maneiras de formar R$ 87, certo? Então, faça da sua maneira. A. Forme a quantia de R$ 55. Forme a quantia aqui, ó, com o seu dinheirinho que você recortou. Forme a quantia que você deseja fazer, ou seja, a quantia que você acha que é R$ 55. Ah, R$ 55 é uma de 50 e outra de 5. Pronto, já é uma coisa bem simples. Aí você, não, eu quero formar R$ 55 com duas de 20, uma de 10 e uma de 5. Viu como existem várias formas da gente indicar as quantidades, sendo elas de moedas, quadradinhos, figuras geométricas e outras coisas. Certo? Então, façam do jeito de vocês, da maneira. Foi só uma pequena explicação, certo? Com licença, querida. Segundo, agora você vai virar um vendedor e um cliente. Você vai comprar e vai pagar a si mesmo. Veja os probleminhas abaixo e com o dinheiro pague e dê o troco. Milena foi comprar seu material escolar, comprou mochila, cadernos, vários lápis e canetas. A conta foi de R$ 177. Milena deu R$ 200 para pagar a conta. Agora você vai dar o troco de Milena. Pronto. Milena deu R$ 200. Ó, 2 de 100, 200, certo? R$ 200 para pagar uma conta de 177. Agora você vai dar o troco de Milena. O que é que você vai fazer? Você vai subtrair, aqui, ó, nessa folhinha, você subtrai 200 menos 177. E o troco, você vai pegar também do seu dinheiro e vai dar para pagar, certo? Por exemplo, vamos ver. 200, agora eu vou colocar aqui na folhinha, 200 menos 177. Quanto é que dá, hein? Zero tira 7 dá ou não dá? Não, não é? Aqui fica 10, aqui fica 9. Com licença, querida. 10 tira 7, 3.
9 tira 7, 2. E aqui, quanto foi que deu no de vocês? Meu, deu 23. Então, o troco vai ser 23. Ela me deu R$200 e eu vou dar R$23 de troco. Vou dar uma de 20, uma de 2 e uma de 1. 20 mais 2, 22. 22 mais 1, 23. Então, é assim que vocês vão fazer nas determinadas questões, certo? Desse jeito. Fazendo as continhas, representando com o dinheiro, tudo junto, conforme um com o outro, para a gente poder se divertir e ao mesmo tempo estudar e brincar com o dinheiro, certo? Obrigada pela atenção de vocês de hoje. E qualquer dúvida pode falar comigo, já que a gente volta com a aula de tabuada.